Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, a professora Jéssica Ribeiro, a nossa querida intérprete Silândia. E nosso assunto hoje de língua portuguesa será o seguinte, tá certo? Prestem bastante atenção. Oração coordenada e subordinada. Existem aí dois tipos de função para as orações dentro dos períodos. Um é o de coordenar as informações, o outro é de subordinar uma informação à outra. Então, para isso, é necessário que a gente entenda a diferença entre uma oração coordenada e uma oração subordinada. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai relembrar o que é uma oração, tá certo? Oração é um enunciado que contém um verbo ou locução verbal. A locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal e que pode ou não apresentar um sentido completo. Então, se a gente observar aqui nessa tirinha, que é a tirinha de Agar, o horrível, diz o seguinte: já engessei seus braços e pernas. Agora uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Se a gente observar aqui no primeiro balão de fala, eu tenho aqui uma oração, expressa pelo verbo engessei, que vem do verbo engessar. Então, nessa construção aqui eu tenho apenas uma oração. No segundo balão de fala, eu não tenho verbo nem locução verbal, então é apenas uma frase nominal, não tenho orações aqui. No terceiro balãozinho também não. Ele faz uma pergunta aqui, não tenho verbo nessa pergunta. No quarto e último balão da tirinha, eu tenho uma locução verbal expressa pelo verbo auxiliar vai e o verbo principal coçar. Essa locução verbal, apesar de terem dois verbos aqui, como um é auxiliar e o outro que é o verbo principal, elas funcionam como se fosse um verbo só, como se fosse um único verbo, tá certo? Então, tanto num caso como em outro, eu vou contar apenas como uma oração. Quando eu tenho casos em que há mais de uma oração dentro do período, aí eu vou observar se essas orações estabelecem entre uma e outra uma relação de coordenação ou de subordinação, tá certo? Então, agora que a gente relembrou o que é uma oração, vamos analisar a ocorrência da oração coordenada e subordinada. No português, as orações coordenadas e subordinadas são tipos de orações que existem, tá certo? E que podem ou não estabelecer relação sintática entre uma e outra. Quando eu digo que essas orações são coordenadas, é porque não há relação sintática entre elas. Ou seja, se eu quiser separá-las dentro do período, eu consigo fazer isso, e uma não fica dependendo do sentido da outra para ter o seu próprio sentido validado. Elas são independentes dentro do período. Já quando a oração é subordinada, veja o nome, subordinada, é porque uma depende da outra para ter o seu sentido validado. Sozinha, ela não consegue funcionar dentro do período. Então, ela vai estabelecer uma relação de dependência. Uma vai ser subordinada à outra. Ou seja, elas dependem umas das outras para ter sentido completo, tendo assim uma relação sintática entre uma e outra. Então, a oração coordenada ela é independente. Já a oração subordinada ela é dependente. Uma vai ser principal e as outras vão ser subordinadas. Como que eu vou diferenciar uma da outra? Então, lembrando que as coordenadas, elas são orações independentes, pois elas sozinhas já possuem o seu sentido completo, ela não precisa da relação sintática com a outra. E a subordinada é o oposto, elas são orações dependentes. Se eu separar dentro do período, a oração que for subordinada, sozinha ela não vai dar conta da informação, ela vai precisar estabelecer relação sintática com a oração que está próxima a ela. E aí, quando a gente observa aqui no exemplo, fica um pouquinho mais claro. Veja, eu tenho aqui dentro desse período, eu chamo de período porque tem oração dentro dele e ele vem desde a letra maiúscula até a pontuação final, tá certo? Então, aqui eu tenho um período.
Dentro desse período eu tenho Ana cortou o cabelo e fez as unhas. Então, a primeira oração, Ana cortou o cabelo, expressa pelo verbo aqui, ó, cortou. A segunda oração, fez as unhas. Embora não apareça escrito aqui, eu sei que quem fez as unhas foi Ana. Então, é como se estivesse escondido aqui, Ana fez as unhas. Quando eu separo, Ana cortou o cabelo, é uma informação. Ana fez as unhas, é outra informação. Uma não fica dependendo do sentido da outra. Se eu quisesse escrever separadamente, poderia. Mas eu não quis, eu quis colocar as duas orações juntas dentro do mesmo período. Coloquei essa conjunção aqui para relacionar a primeira oração com a segunda. Como as duas são independentes, elas ocorrem através da coordenação. Então, é um período composto por coordenação. Ou seja, um período composto por duas orações que estão coordenadas entre si. Sozinhas elas funcionam, mas naquele momento elas estão dentro do mesmo período. Quando eu tenho a situação oposta, que é a oração subordinada, veja aqui, é possível que Ana corte o cabelo. Eu tenho a primeira oração terminada aqui, ó, é possível. Por que é possível? É uma oração. Olha o verbo aqui, ó. O verbo ser flexionado. É um verbo. A outra oração ficou, que Ana corte o cabelo. Se eu separar e dissesse, minha gente, é possível, e não dissesse mais nada, você ia ficar se perguntando, é possível o quê? Ou se eu fizesse o oposto, chegasse para você e dissesse, minha gente, que Ana corte o cabelo. Não fica esquisito? Então, perceba que quando eu separo e analiso individualmente, a oração 1 e a oração 2, elas dependem uma da outra para construir o sentido total da informação. É possível que Ana corte o cabelo. Agora a coisa ficou interessante. Agora eu entendi a informação. Então, nesse período, porque tem duas orações, eu chamo de período, eu tenho um período composto por subordinação, em que as orações estabelecem uma relação sintática entre si. Elas dependem uma da outra para ter o seu sentido completo. Diferente desse exemplo aqui, por coordenação. Então, a subordinação é diferente da coordenação. Vejamos mais aqui a diferença entre elas. As orações coordenadas, que são aquelas em que uma não depende da outra, embora elas possam ficar dentro do mesmo período, elas são classificadas em oração coordenada sindética, que é quando há uma conjunção coordenando elas. Quando eu disse Ana cortou o cabelo e fez as unhas, esse i coordenou as duas. Então, é uma conjunção. Quando não tem essa palavrinha que coordena, tem apenas a vírgula separando, eu vou dizer que ela é assindética. Ela não tem nenhuma conjunção coordenando, separando as orações. Já as orações subordinadas, a classificação é diferente. Elas são classificadas em oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Nossa, vamos estudar toda essa classificação hoje? Não, calma, tenha calma. Hoje eu quero que vocês aprendam a diferença entre o que é uma oração coordenada e o que é uma oração subordinada. A coordenada é aquela que funciona sozinha e a subordinada não funciona sozinha. Você aprender isso na aula de hoje já vai ser o suficiente. As classificações a gente já vai ver em outras aulas. Ainda comparando, veja aqui esse exemplo de uma oração coordenada. Pedro estuda muito, porém não passa no vestibular. É como se eu tivesse aqui Pedro escondido, porque eu sei que eu estou falando da mesma pessoa. Então, se eu separar, eu tenho a primeira oração, Pedro não estuda, e a segunda oração, Pedro não passa no vestibular. O nome Pedro não aparece escrito, professora, mas faz parte porque eles estão aqui coordenando no mesmo período. Então, veja que uma oração não depende da outra. Se eu quiser, eu tiro a primeira e digo, Pedro não passa no vestibular.
E se eu quiser tirar a segunda, eu digo apenas: Pedro estuda muito. Uma oração não depende da outra, mas elas estão dentro do mesmo período. Começa na letra maiúscula e vai até o ponto final. Elas estão dentro do mesmo espaço. Quem está coordenando elas é essa conjunção aqui, porém, uma conjunção adversativa, tá certo? Vocês vão entender melhor o que é isso nas próximas aulas. Outro exemplo de uma oração coordenada. Manuela, ora quer comer hambúrguer, ora quer comer pizza. Quem é que ora quer comer pizza? A mesma Manuela. Para não escrever de nome, o nome dela aqui, eu coloquei só uma vez. Mas quando eu separo as orações, a oração 1 é Manuela, ora quer comer pizza. A oração 2 seria Manuela, ora quer comer hambúrguer ou comer pizza. Então, eu tenho aqui essa conjunção, certo? Expressa por esse ora, ora, porque está alternando. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Quando eu separo essas orações, uma não fica dependendo do sentido da outra. Então, também é um exemplo de oração coordenada, tá certo? Eu poderia simplesmente dizer: Manuela quer comer pizza. Manuela quer comer hambúrguer. Como ela está alternando entre uma coisa e outra, eu coloquei uma conjunção para coordenar as orações. Terceiro exemplo. Pedro não foi ao jogo de futebol porque estava cansado. Quem é que estava cansado? Pedro. Para não colocar o nome dele aqui de novo, eu coloquei apenas na primeira oração. Pedro não foi ao jogo de futebol. Terminou a primeira oração. Olha o verbo aqui, foi. O verbo da primeira aqui, quer comer, a locução verbal, né? Quer comer. Na outra era estuda. Então, o verbo ele está presente, por isso que eu chamo de oração. Na segunda oração, aqui é a primeira, aqui é a segunda, dizia porque estava cansado. Então, é como se estivesse aqui. Pedro estava cansado. Então, eu coordenei essas orações para que elas ficassem dentro do mesmo período. E para não ter que repetir de novo o nome Pedro dentro do mesmo período, eu fiz a coordenação colocando uma conjunção. Aqui, uma conjunção explicativa, explicando o porquê que ele não foi ao jogo. Na oração subordinada é diferente. Na oração subordinada, veja só, o sistema de aprendizado que foi desenvolvido pela escola surpreendeu todos. Então, veja aqui, vamos observar. O sistema de aprendizado surpreendeu todos. Quem é que surpreendeu? Foi o sistema. Então, a oração 1, ela começa aqui, ó. Aí ela sofre uma interrupção e continua aqui. O sistema de aprendizado surpreendeu todos. Só que eu coloquei aqui um outro elemento. Vou marcar ele com um zigue-zague. Esse outro elemento, ele também é uma oração, porque nele tem verbo. Ó, que foi, ó o verbo aqui, ó, foi. Que foi desenvolvido pela escola. Se eu dissesse apenas isso, que foi desenvolvido pela escola, tem sentido? Não tem. Para essa oração que está em destaque aqui ter sentido, ela precisa da oração principal junto com ela. Então, uma dependeu da outra. Agora eu não tenho mais uma coordenação, eu tenho uma subordinação. Alguém é principal, alguém é subordinado. A oração principal funcionou sozinha. A oração subordinada não funcionou sozinha. Então, se alguém não funcionou sozinho, o período é composto pela subordinação. Outro exemplo. Eu ficarei mais feliz quando souber a nota final do exame. Veja que eu tenho aqui a primeira oração. Eu ficarei mais feliz. O verbo aqui, ó. Ficarei. Oração 1. No segundo diz, quando souber a nota final do exame. Souber é verbo, então, uma segunda oração. Veja que se eu disser só a primeira, eu ficarei mais feliz. Ou disser só a segunda, quando souber a nota final do exame, não fica tão completo o sentido. Uma está dependendo da outra, uma está ajudando a outra e as duas juntas formam o sentido total. Quando isso acontece, é uma oração subordinada. Ela precisa da outra
para juntas o sentido ser completo. Olha o terceiro exemplo. É possível que Paloma saia outra vez. Então, eu tenho novamente, ó, é possível, a primeira oração, ou o verbo aqui, que Paloma saia outra vez. Olha o outro verbo aqui, formando a segunda oração. Se eu tiro uma ou tiro a outra, eu tenho perda de sentido. Eu não consigo dar conta. Então, eu preciso tanto da oração 1 quanto da oração 2. E juntas, uma auxiliando a outra, aí a informação fica completa. Estão entendendo a diferença? Na de coordenação, eu posso separar e uma não fica precisando da outra oração. É diferente da subordinada, porque quando eu separo, alguém vai precisar aí da outra para ter seu sentido completo. Outra situação aqui, outros exemplos. Fomos à escola e fizemos o exame final. Eu poderia simplesmente dizer, fomos para a escola, ou poderia simplesmente dizer, fizemos o exame final. Uma coisa não anula a outra. Eu quis colocar as duas juntas dentro do mesmo período e usei uma conjunção para coordenar a oração 1 com a oração 2. Se eu riscar a oração 2, eu não tenho perda de informação. Fomos para a escola, acabou-se. Se eu riscar a informação 2, eu não tenho perda de informação. Fizemos o exame final. Então, perceba que eu posso tirar ou uma ou outra e eu não tenho perdas. Isso é uma oração coordenada. Elas estão coordenando, mas uma vive sozinha sem a outra. Queria uma nota alta, passar de ano, sair de férias. Ixi, queria um monte de coisa. Ó. Terminou com reticências, quer dizer, queria mais coisas ainda. Queria, tem a primeira oração, queria o quê? Uma nota alta. A oração 1 vem até aqui. Oração 1. A oração 2, passar de ano. Olha o outro verbo aqui, passar. Termina aqui. Oração 3, sair de férias. Olha o verbo sair. Eu tenho 3 orações. E elas funcionam sozinhas. Porém, elas estão dentro do mesmo período, estabelecendo uma relação amigável entre elas. Eu usei conjunção para separá-las? Não. Eu usei apenas a vírgula, tá certo? Então, aqui eu tenho uma oração coordenada assindética, porque não usou conjunção. Exemplo 3, devemos usar máscaras, pois a pandemia não acabou. Então, eu tenho aqui, devemos usar, locução verbal, que vale como se fosse um verbo, na primeira oração, e na segunda oração eu tenho acabou, o outro verbo. Então, tanto a oração 1 quanto a oração 2 são independentes. Eu poderia dizer simplesmente, devemos usar máscaras. Ou poderia dizer, a pandemia não acabou. Uma não vai interferir no sentido da outra. Agora, aqui nos exemplos de oração subordinada, a coisa fica diferente. Os alunos que assistem às aulas remotas estão aprendendo alguma coisa. Então, eu tenho aqui em destaque uma oração e eu tenho a oração principal aqui fora do destaque. Ó. Poderia dizer, os alunos estão aprendendo alguma coisa. Agora, se eu disser apenas que assistem às aulas remotas, essa que diz isso, sozinha, ela não dá conta. Ela só faz sentido junto da oração principal. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada. Olha aqui. Se a internet cair, tem aqui o verbo cair. Fica querendo que eu diga o resto da informação. Eu preciso dizer. Não irei estudar. Eu tenho a locução verbal. Irei estudar. Então, tanto na primeira oração quanto na segunda, sozinhas elas não funcionam. Se eu riscar uma, a outra fica sem sentido. E vice-versa. Então, preciso das duas. Por quê? Porque elas são subordinadas. Olha o exemplo. À medida que estudo, aprendo mais. Então, aqui eu tenho aprendo, do verbo aprender, e tenho estudo, do verbo estudar. São 2 orações. Mas se eu risco uma ou risco a outra, eu tenho perdas de sentido. A que fica sobrando não dá conta da informação. Então, as duas têm que aparecer para que o sentido seja completo. Essa é a diferença entre oração coordenada e subordinada. É isso que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje. A coordenada sobrevive sozinha, uma oração não depende da outra, já a subordinada, elas dependem entre si uma da outra. Ok, pessoas?
Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Qualquer coisa, volta o vídeo, vê novamente para entender. Forte abraço e até a próxima aula.